Querido, abra a sua Bíblia aí, você que trouxe a sua Bíblia, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, nós iremos hoje finalizar uma caminhada aí de 5 semanas, falando sobre a natureza da igreja, a nossa missão, aquilo que nós queremos ser como igreja para esse tempo. Entendemos, gente, que cada igreja tem uma caminhada, cada igreja tem uma jornada. Não caia na besteira de julgar a igreja, já existe um que o fará. Então não se coloque no lugar daquele que vai julgar a igreja. Se essa aqui não lhe cabe, procure outra que lhe seja melhor. Se a outra de onde você veio não era boa, não acolhia você, então vá para uma que o acolha, mas não entre nessa jornada de crítica, de amaldiçoar. Irmãos, eu celebro, vibro e abençoo toda e qualquer igreja. Não tem esse negócio não, irmãos. Ah, pastor, mas olha, estão plantando uma igreja ali do lado da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. O que você preferia, que fosse um bar? Hein? Você preferia que fosse um bar? Eu não, eu prefiro que seja igreja. A pessoa passa por aqui, não cai aqui, tropeça, cai lá. Glória a Deus, eu prefiro assim. Então não caia nessa besteira de julgar a igreja. Se você é daqui, amém, glória a Deus, ame essa comunidade, caminhe conosco e vamos bola para frente. Olha para frente, deixa o que passou para trás e vamos avançar. Isaías 61 declara assim a palavra do Senhor: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem, reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a mim, porque Ele me vestiu com vestes de salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual o noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote, qual a noiva que se enfeita como joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém? Quem recebe essa palavra profética sobre a sua vida hoje? Amém? Palavra do Senhor, texto que o próprio Jesus declarou ao chegar ao templo. Jesus foi chamado ao templo para trazer uma palavra. A primeira palavra que ele traz é essa, uma palavra de bênção, uma palavra profética que não coube somente naquele tempo, mas também ecoa para nós nos dias de hoje. Sobre a igreja existe uma palavra, sobre a igreja existe uma grande expectativa. Querido, eu quero dizer, nós caminhamos aqui ao longo desse mês de agosto, e se você tem nos acompanhado há um pouco mais de tempo, você há de concordar que quase todas as pregações, quase todas as palavras, ela tem nos apontado para um futuro de esperanças. Por quê? Porque eu creio, irmãos, que Deus está movendo céu e terra, Deus está preparando alguma coisa no cenário celestial que há de se desenrolar, e você há de ver a glória de Deus ser manifesta.
Irmãos, nós somos o povo que está caminhando para aquele momento apoteótico da história, onde será revelado o Santo dos Santos, será revelado aquele que é Senhor e Rei sobre todas as coisas. Eu quero fazer parte daqueles que contemplarão isso. Então, irmãos, presta atenção, mude o seu discurso, vire o seu disco, ative na sua mente uma outra mentalidade. Querido, nós não estamos caminhando para uma tragédia anunciada, porque parece-me que se formalizou na nossa boca um discurso pessimista, vitimista, que olha para o futuro sempre com medo. Irmãos, seja o que for, eu creio na palavra, seja o que for, essa palavra não erra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de cair por terra. Irmãos, o que essa palavra diz é o que está à nossa frente, é coisa linda de Deus que está chegando para nós, amém? Por mais que nessa trajetória haja percalços, porque na vida sempre existem dificuldades, mas o alvo, para onde nós estamos mirando, é algo celestial, é algo grandioso. Então mude, há uma esperança à nossa frente, há uma expectativa divina sobre a sua vida. Presta atenção, porque desde bastante tempo eu tenho dito, eu tenho reafirmado, eu acho que isso vai entrar por osmose no seu cérebro, vai ficar lá. Gente, o pastor fala isso o tempo todo. Deus tem um propósito para a sua vida. Fala para quem está do seu lado de novo isso aí. Deus tem um propósito para a sua vida. Fala isso, pelo amor de Deus. Se não tem ninguém, fala para você assim: Deus tem um propósito na minha vida. Sabe por quê? Porque você foi poupado em um Brasil de 550 mil mortos. Deus poupou você porque Ele tem um propósito para a sua vida. Há expectativa no céu sobre você. Você entende isso? Se não fosse assim, você já estava lá. Você só não está lá ainda porque há expectativa do céu sobre você. Eu vi uma experiência que eu fiquei assim, eu fiquei impressionado. Houve uma experiência de uma universidade nos Estados Unidos, eu não me lembro o certo nome da faculdade, mas não é essas faculdades conhecidas como Harvard, Yale, Princeton, nada disso. Uma outra faculdade, ela fez uma pesquisa muito interessante. A faculdade, ela escolheu 10 pessoas, 10 alunos. 10 alunos foram escolhidos naquela campanha. E foram chamados e disse assim: olha, vocês foram escolhidos porque vocês são os 10 melhores alunos dessa faculdade. Vocês são os 10 melhores alunos da faculdade inteira, com milhares de alunos, vocês são os 10 melhores. Então, vocês, esse ano, vocês vão ter, vai acontecer isso, vai acontecer, porque vocês foram escolhidos, e vocês têm então, um privilégio aqui, e tudo mais, falaram tudo para eles, e ao longo daquele ano, aqueles 10 alunos que foram escolhidos, tiveram ainda um aproveitamento, um rendimento escolar, de 30% superior a todos os outros alunos. No final do ano, então, foi revelado, então, de verdade, qual era a natureza daquela pesquisa. Aqueles alunos não eram os melhores alunos. Aqueles alunos foram escolhidos aleatoriamente. Não foi consultado o boletim escolar, ou quem sabe a capacidade do coeficiente intelectual de cada um, para dizer, vocês são os melhores. Não, apenas se projetou sobre eles: ei, vocês são bons, vocês podem melhorar, vocês podem fazer muito mais. Foi-se jogado sobre eles uma expectativa grandiosa, e como resposta à expectativa que foi projetada sobre eles, eles cresceram 30% acima de todos os outros. Por quê? Porque houve uma expectativa: ei, eu sou o melhor dessa faculdade, ei, eu fui escolhido entre milhares. O outro não foi, mas eu fui, então eu preciso estudar mais, preciso trabalhar mais, preciso me empenhar mais, porque eu tenho uma responsabilidade. Querido, presta atenção, porque entre milhares de milhares você foi escolhido. Há uma expectativa do céu sobre você, e é só por isso que eu e você não fomos ainda, porque há uma expectativa celestial de Deus sobre você. Querido, é o tempo agora de nós termos um aproveitamento melhor, de rendermos mais, porque Deus acredita em você, Deus acredita em mim, Deus acredita em nós. Ele colocou sobre essa igreja um encargo, uma missão, uma visão, que não colocou sobre outrem. Ele colocou sobre nós, deu para nós essa missão. E agora, irmãos, precisamos marchar
com mais afinco, precisamos trabalhar com mais ardor. Tudo que nós fizermos como igreja, a direção que nós caminhamos, as nossas expectativas e sonhos, elas nos levará a um momento nevrálgico, a um momento de decisão, a um momento importantíssimo, onde nós seremos desafiados a decidir que tipo de legado nós queremos deixar para gerações futuras, que tipo de legado nós queremos construir para as gerações que estão por vir. Nós podemos repetir um comportamento muito comum entre igrejas evangélicas, em especial entre as igrejas batistas, porque precisamos começar o julgamento pela nossa própria casa, de deixar apenas um monumento. Existem igrejas que se preocupam apenas em deixar um monumento, um prédio, uma estrutura, uma infraestrutura. Olha, o que é a PIB da Vila? A PIB da Vila é esse prédio aqui, olha, tem ar-condicionado, cadeiras acolchoadas, reclináveis, porta-copo, porta-pipoca, telão de LED. Nós podemos deixar um legado para gerações que estão lá embaixo agora no Vila Kids, apenas de um monumento, infraestrutura, coisa física. Ou nós podemos deixar algo mais. Nós podemos deixar um movimento, nós podemos deixar um mover que vai incendiar o coração de jovens, de crianças, a fazer muito mais de tudo aquilo que nós temos sonhado. Nós podemos deixar algo físico, ou nós podemos deixar um legado espiritual. Um legado espiritual, um movimento, algo que vai se mover dentro dessa garotada que está surgindo na igreja, e eles vão abraçar a missão, abraçar a visão, e quem sabe concluir a obra que nós estamos começando nesse tempo. Que tipo de igreja nós queremos ser para o futuro? Uma igreja que se preocupa e deixa apenas um prédio, ou uma igreja que deixará um legado espiritual para as futuras gerações? Hoje, querido, quero desafiar você a entender que sobre a igreja há uma expectativa. Sobre a igreja existe uma expectativa. A igreja, ela não é um prédio, a igreja não é uma infraestrutura. Se houvesse aqui no Brasil um tremor de terra, um terremoto, e de hoje para amanhã esse prédio caísse, eu creio de todo o meu coração que nós resistiríamos em nome de Jesus. Nós nos reuniríamos debaixo da mangueira, amém? Você se reuniria comigo debaixo da mangueira? Amém? Eu já comecei a igreja debaixo de mangueira, irmão. Eu já comecei, menor dificuldade. Eu só tenho muito medo de começar a igreja debaixo de jaqueira. Eu tenho medo. Já viu o tamanho do fruto? Já viu o tamanho do fruto? Eu tenho medo. Mas debaixo de manga dá para sobreviver. Dá para sobreviver. Já comecei a igreja assim, irmão. Porque igreja não é o prédio. Igreja não é a infraestrutura, igreja são os corações, as vidas conectadas no mesmo propósito. Isso que é igreja. E nós, como igreja, somos um organismo vivo. Gente, qualquer organismo, se não se exercitar, o que acontece? Atrofia. Fica com a mobilidade ruim, não consegue alcançar todos os resultados. Eu não sei se você está acompanhando, gente, a Paralimpíada. Impressionante, gente. É impressionante. Eu vi um medalhista brasileiro de natação. Você viu isso, gente? Vocês viram? O moço não tem os 2 braços. Eu tenho 2, se me jogar eu morro afogado. Um camarada não tem os 2 e nada igual um peixe. Por quê? Porque é alguém que está exercitando o seu corpo. O corpo que não se exercita atrofia. A igreja que não serve, ela atrofia. Uma igreja que vive para si mesma. Uma igreja que só serve às suas próprias ambições e interesses e não olha ao redor, é uma igreja que vai morrendo por dentro. Ela perde a sua mobilidade, ela não tem alcance. Tiago 2,26 declara que assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. É morta. Precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos ser uma igreja relevante para o nosso tempo. Precisamos nos conectar com o que está acontecendo ao nosso redor para poder servir e servir melhor. Servir melhor. Nosso tempo é um tempo desafiador.
é um tempo de rápidas mudanças, é um tempo acelerado, as coisas acontecem rapidamente, rapidamente. As gerações estão uma sobrepondo a outra. Aquilo que era comum para seu pai, para você, é muito estranho. Aquilo que era comum para o seu avô, parece que é de outra dimensão, se for comparado a você hoje. Porque o tempo está acelerado, as mudanças sociais estão aceleradas, e a igreja precisa acelerar o seu pensamento para poder entender como alcançar essa geração tão rápida em mudanças, sem comprometer a sua mensagem, sem perder a essência, mas sendo célere nas suas decisões para alcançar as pessoas. Assim precisamos trabalhar. Assim como Felipe, quando foi evangelizar o eunuco, ele viu o homem sentado na carruagem, lendo uma parte da escritura, e diz a palavra que ele correu lado a lado com a carruagem para ensinar, para falar. Assim também, irmãos, nós não podemos ficar parados, esperando que as pessoas entrem na igreja. Nós precisamos correr. Chegou o tempo da igreja voar alto, acelerar, mudar o seu pensamento, para poder servir e servir melhor essa geração, porque o tempo está passando e Jesus há de voltar para buscar a sua igreja. E como que nós podemos fazer isso, pastor? Como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos servir melhor? E eu queria dar para você aqui algumas orientações. Uma igreja viva e em movimento, ela é composta pelos seguintes membros: pessoas que entenderam, pessoas que chegaram a um entendimento. O que é importante para a igreja, ser uma igreja viva, uma igreja em movimento, que alcança essa geração tão acelerada que é a nossa geração desse tempo? Precisamos ser conscientes da nossa chamada e unção. Precisamos ser conscientes da chamada e da unção. Olha o que diz a palavra do Senhor, Isaías 61, versículo 1. Vamos ler juntos? O Espírito do Senhor Deus. Você pode colocar a mão no seu coração e falar isso com toda a fé? Vamos lá? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Amém? Presta atenção nisso, porque o Senhor não ungiu apenas o pastor, o Senhor não ungiu apenas os líderes da igreja, o Senhor ungiu você. Sobre a sua vida há uma chamada, há uma unção que é intransferível, que é pessoal, que é única. Deus chamou você que está aqui, você que está acompanhando aí, Deus chamou você com um propósito tão específico, que eu não posso substituí-lo, porque sobre você há uma unção. Amém? O Espírito Santo de Deus se move em você. Você entende isso? O Espírito Santo de Deus se move em você. Há um propósito para o derramamento do Espírito Santo. Há um propósito. E recebereis o poder, Atos 1:8, e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis. Ei, todo aquele que recebe esse revestimento do Espírito Santo sobre a sua vida, todo aquele que confessa e declara Jesus como Senhor da sua vida, recebe uma unção, um chamado especial. Deus tem um propósito para você, Deus tem um chamado para você. Esse chamado é espiritual, a natureza do nosso chamado é um chamado espiritual. Deus não chamou você, meu irmão, em nome de Jesus, creia, apesar de que eu me contento muito, me alegro em vê-lo aqui sentado nesse domingo de manhã, sol brilhando. Você podia estar na praia, você podia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui hoje. Olha, eu me alegro muito em ver você aqui, mas eu quero dizer para você que o propósito de Deus para a sua vida não se resume ao sentar nessa cadeira. Deus tem uma missão para você quando você sai daqui. Quando você sai daqui, você é ativado com uma missão
aqui você vem para se reabastecer, aqui é o posto de gasolina. Ninguém planeja viajar para chegar num posto de gasolina e ficar no posto. Você vai lá, recebe o abastecimento, enche o tanque, realinha o GPS e fala: é para lá que eu vou. Faltam tantos quilômetros, eu vou chegar ao meu objetivo, eu vou chegar ao meu destino final. Ei, quando você sai daqui, Deus tem um propósito para o seu dia a dia, Deus tem uma missão para você, Deus tem um chamado para você. Esse chamado é extraordinário, esse chamado é exponencial, vidas serão tocadas através da sua vida. Você crê nisso? Tem gente que chega aqui na igreja e diz: ah, pastor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não quero ser líder de célula. Mas irmão, você gosta de que? Ah, pastor, me bota na cozinha, você vai ver só. Você vai ver só, o senhor não vai emagrecer nunca mais na sua vida. Você está vendo como está difícil, irmão? Está difícil demais. Ora pela minha vida. Porque essas irmãs que estão na cantina são ungidas, elas foram chamadas. O Espírito Santo colocou a mão nelas e vocês foram chamadas para esse ministério. Aí faz negócio com qualidade, com bênção, maravilhoso, maravilhoso. Tanto que é o ministério que mais cresce na igreja hoje, irmãos. O ministério de degustação só cresce na nossa igreja. Só cresce. Cada semana está aumentando um pouquinho mais. Cada semana está aumentando um pouquinho mais. E olha que lindo, né? Lá fora está diminuindo, né? Lá fora diminui o número de moradores de rua, aqui dentro aumenta o número dos degustadores. Vim para provar. Glória a Deus, amém. Vai chegar o tempo, acho que vai ter só gente para comer aqui embaixo. Vai ter ninguém na rua mais. Amém, irmão? Glória a Deus, eu creio nisso e peço, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Você precisa ter essa consciência. Preste atenção. O que quero dizer para você aqui? O que eu estou ensinando aqui agora para você é uma contracultura, tá? É uma contracultura evangélica. Porque a cultura evangélica do nosso tempo tem ensinado o seguinte: o pastor, o bispo, o apóstolo, ele tem a unção. Então você tem que se submeter ao seu líder, ao seu pastor. É claro que tem que se submeter, mas é ele que tem a unção dele que cura, a oração dele que cura, a imposição de mão dele que liberta. Então, fica um monte de gente apoiada, escorada em uma pessoa só. Isso que você vai ver no dia a dia fora. Me perdoe, mas é isso. O que esse texto está dizendo é o oposto. Esse texto está dizendo que o mesmo Espírito Santo que me habilitou e me chamou para um ministério, chamou você para outro. No seu ministério, você é uma autoridade espiritual, assim como eu sou uma autoridade espiritual no meu. Nós não queremos aqui abolir a obediência, o respeito, a ordem que nós devemos aos nossos pastores e líderes, é claro, de maneira uma, está na palavra também. Mas o que eu estou dizendo, irmão, que o reinado do sacerdote único que entrava no Santo dos Santos acabou no dia que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou dentre os mortos. Quando o véu do templo foi rasgado, você tem acesso. Ei, a sua oração vai ser a sua oração na terça-feira, na quarta-feira, que você vai orar por um colega de trabalho, vai ser a sua oração que vai libertar essa pessoa em nome de Jesus. Vai ser a sua palavra. Ei, você pode sim ser cheio do Espírito Santo e ministrar uma palavra que vai transformar alguém, converter alguém, mudar o caminho de alguém. Eu creio nisso. Quem acredita nisso? De todo o coração. Então não sou eu, somos nós. Então uma igreja que cumpre a missão, uma igreja que se prepara para deixar um movimento que vai impactar vidas, ela entendeu, uma chavezinha virou na sua mente. Ei, não é o pastor só não, eu também tenho um chamado, eu também tenho uma missão, Deus me ungiu com um propósito, e eu quero estar junto dessa família para cumprir esse propósito, os pastores, os mestres, os bispos, tudo isso é bênção dentro do seu propósito, mas Deus tem um propósito para a minha vida também, e eu quero trabalhar junto nessa visão, eu quero caminhar nessa direção. Irmãos, precisamos incorporar essa visão, precisamos entrar na nossa mente, entrar na nossa alma isso. Eu tenho um chamado, Deus me ungiu, amém? Segundo, quem é a igreja que vai impactar essa geração e deixar um
movimento, ela é composta por pessoas que são comprometidas com a sua missão e com o seu ministério. Compromisso com a sua missão e com o seu ministério. O texto que nós lemos: o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Veja a natureza da missão da igreja. A natureza da missão da igreja é levar boas notícias. Gente, em algum momento da história nós nos perdemos. Em algum momento da história nós estamos absorvendo para nós um discurso que não corresponde àquela que é a expectativa do céu. Ei, igreja de Jesus, cuidado com os comunistas, cuidado com o islamismo, cuidado com os homossexuais. Ei, nós não fomos chamados para esse tipo de discurso. Esse tipo de discurso não é típico daqueles que receberam sobre si o chamado e a unção do Espírito Santo. Nós somos anunciadores das boas notícias, nós somos proclamadores das boas novas. Que venham. O meu compromisso e o seu é anunciar a boa nova do Evangelho. Amém? Amém, igreja? Para quem? Vamos levar boas notícias aos pobres, aos que estão com o coração quebrantado, aos que estão presos, libertação a quem está oprimido por Satanás. Vamos fazer isso. Essa é a missão da igreja. Nós não temos que nos preocupar ou nos envolver em demandas dessa natureza que vão contra essa chamada essencial da igreja. Irmãos, para que uma igreja cumpra a sua missão e gere um movimento que vai impactar vidas, ela tem que entender, ela tem que ter compromisso com a sua missão, compromisso com o seu ministério. Deus chamou você para ser um comunicador de boa notícia. Eu tenho dito isso aqui também frequentemente. Para falar de problema e de tragédia, já tem gente suficiente fazendo isso. Para com esse discurso, igreja. Muda o disco. Quando alguém chegar do seu lado, fala: está vendo? Vai acontecer. Em nome de Jesus, eu vim aqui para dizer para você que o seu dia será um dia abençoado, a sua semana será uma semana abençoada. Muda o disco, do nada, assim, corta seco, em nome de Jesus. Corte a seco. Eu sei que às vezes é mais fácil falar isso, porque é o que você recebe com mais frequência, você entende? Que com frequência você liga a televisão, é só desgraça, gente. É só desgraça. Tudo que acontece no mundo só acontece desgraça. Parece que o mundo vive o caos. E não é verdade. Essa não é a verdade. Isso é aquilo que alguns elencaram e pensaram para ser veiculado. Mas o mundo está cheio de coisa boa. Deus está operando no meio desse povo. Deus está fazendo grandes coisas. Você acredita nisso, irmão? Pessoal que foi para a Amazônia, Deus está fazendo isso mesmo lá? Glória a Deus. Então, o problema é que essas coisas não saem na mídia. Não sai. A gente fica refém das informações que são escolhidas para serem veiculadas para nós. Ei, receba essa palavra aqui. Olha, você foi chamado para ser proclamador da boa notícia. Há uma boa notícia. Há uma boa notícia. Deus chamou você para ser um comunicador dessa boa nova do Evangelho. Evangelho significa boa notícia. Você que não sabe, Evangelho significa boa nova. A boa notícia. Mude o seu discurso. Chegou a hora, irmãos, de nós assumirmos a nossa missão, a nossa natureza. Dentro da igreja, cada membro precisa ser um ministro. Ei, você que está aqui hoje, você que está chegando aqui agora, você que está um mês na igreja, uma semana na igreja, Deus te chamou para esse lugar. Pastor, Deus me chamou para cá. Então, se Deus te chamou para cá, Ele tem um propósito para a sua vida. Você será um ministro do Evangelho aqui dentro desse lugar. Pastor, mas eu não sei fazer pregação, né? Mas, querido, você exercendo o seu chamado, você é ministro. Você entende que o ministério não é apenas da pregação, da adoração. Por exemplo, existem pessoas que estão agora lá embaixo cuidando das crianças. Amém? Você já viu essas irmãs manobrando as crianças? Você já viu isso, gente? Eles têm um poder do Espírito Santo que eu não tenho, que eu não consigo manobrar um só lá em casa. Eles manobram 30, 40, e as crianças ainda fazem as coreografias, tudo bonitinho. Gente, esse pessoal tem alguma coisa, tem um poder, deve ter uma hipnose, um negócio, deve ter alguma coisa. Não é possível, gente.
mas a pessoa que foi chamada no cumprimento do seu ministério, ela é efetiva. Ela é efetiva. Cada um no seu chamado, você entende isso? Cada um no seu chamado. Quem sabe o seu chamado, você vai ficar lá na portaria recebendo pessoas. Existem pessoas que têm um chamado para recepção, fica lá na porta, um aperto de mão, um abraço, um sorriso, liberta, quebranta vidas. A pessoa já chega toda armada na igreja, tem gente que chega armada, né? Foi convidado por alguém, veio sem querer. Uma recepção bem feita desarma as pessoas espiritualmente, quebra a pessoa. Bem como uma recepção de péssima qualidade, também, ela, meu Deus, ela, não sei o que faz, mas ela destrói a esperança dessa pessoa ouvir a palavra e receber alguma coisa. Como já contei aqui há muito tempo atrás, uma vez que eu tirei férias e saí com a minha esposa, a gente foi fazer a visita a uma outra igreja, não vou falar qual é, fui numa outra igreja, aí nós chegamos, nós não tínhamos o Xande ainda, nós sentamos na igreja, entramos, ninguém falou com a gente. Já é estranho, porque na nossa igreja, assim, no normal o pessoal já fala, na pandemia o pessoal já fala, né? Costuma chegar lá, tal, oferece uma balinha, dá uma unção com álcool em você. Então, mas fora da pandemia, antes da pandemia, eu ficava brigando com o pessoal da recepção. Gente, deixa a pessoa entrar na igreja, pelo amor de Deus, é tanto abraço, e pega telefone, convida para pagar churrasco, e tudo, por aí. Aí, entrei na igreja, ninguém falou comigo. Sentei no banco, ninguém falou comigo. E ficamos sentados no banco da igreja, e tinha uma pessoa para cá, o culto acontecendo, e as pessoas assim, ó, imagina, eu estou aqui, ó, aqui é o membro da igreja, e ficava assim, cantando louvor, olhava assim de canto de olho, tipo, gente, quem será essa figura aí? Entrei e saí, e ninguém falou comigo, e aquilo ficou marcado no meu coração, porque era uma igreja pequena, onde um visitante, ninguém sabia que eu era pastor, então eu entrei e saí, e ninguém falou comigo. E depois, não sei se foi no ano seguinte, não sei, mas foi depois, eu fui a uma outra igreja, a Igreja Batista Central de Fortaleza, do pastor Armando Bispo. É uma igreja muito grande, uma igreja que tem 8.000 membros. Irmãos, eu quase não consigo entrar para assistir o culto, que as pessoas abordavam uma recepção tão calorosa, uma igreja grande, mas é uma igreja calorosa. Ou seja, é possível uma igreja pequena ser fria, é possível uma igreja grande ser calorosa. Não tem esse negócio assim, porque a igreja é grande se torna impessoal. Não, às vezes a igreja é grande e é calorosa, porque ela foi incentivada a ser uma igreja acolhedora. Entrei, as pessoas chegavam assim, você é do Rio, não é? Porque, por causa do sotaque, né? Não sei que sotaque, para mim eu falo normal. Aí chegou lá, que legal e tal. A pessoa queria levar para casa para almoçar, e a gente do Rio aqui, né? Já acostumado que tudo a gente tem medo de tudo, né? Tudo é perigoso. Doido, não sei quem você, a pessoa vai convidar para almoçar, esse cara vai me sequestrar, ele vai me assaltar, que no Rio assim, mas não, vem cá, o povo nordestino é maravilhoso, gente, maravilhoso, é bênção pura. Então, como que uma pessoa exercendo o seu chamado, ela é poderosa, querido, Deus tem um chamado para você, eu não sei qual é o chamado que Deus tem para você, mas no seu chamado, você vai impactar vidas. No seu chamado você vai tocar vidas. Deus vai te usar de maneira extraordinária para que vidas sejam transformadas. Então, dentro da igreja, cada membro é um ministro. Fora da igreja, cada membro é um missionário. Pastor, mas eu não quero. Mas você é. Querendo ou não, você é missionário. Você é missionário sem falar nada. Com o seu testemunho você está falando quem você é e quem Jesus é. Você entende isso? Seu testemunho lá fora, a maneira como você age, vai estar demonstrando se você é de fato um ministro do Senhor. O grande teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele declara que a igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros. A igreja precisa ser relevante, disse um teólogo alemão que foi morto pelo nazismo. Irmãos, a igreja precisa cumprir um chamado, uma relevância para o seu tempo. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito para a nossa família, para a nossa igreja, e precisamos abraçar essa missão. Terceiro,
Uma igreja viva, uma igreja em movimento, ela é composta por pessoas que são convictas de sua mensagem neste mundo. Deus tem uma palavra para nós, Deus tem uma mensagem que foi colocada em nossa boca, Isaías 61 versículo 2, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. A igreja foi chamada para comunicar uma mensagem, a proclamar a liberdade, a apregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar a todos que estão feridos. A igreja, irmãos, não pode fazer isso no poder da mente, da razão ou da boa vontade, é só no poder do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser totalmente dependentes do Espírito Santo, só na unção do Espírito Santo que nós iremos cumprir esse chamado. Essa é a mensagem que o mundo quer ouvir, essa é a mensagem necessária para o nosso tempo, proclamar que há esperança, o mundo não está entregue a atos aleatórios de pessoas loucas, não. Ei, o mundo está debaixo do governo de Deus, por mais estranho que tudo isso pareça, lá na frente as peças vão se encaixar, você vai olhar e falar assim: ei, tem sentido esse negócio, tem sentido isso. Eu não sei se você já se envolveu, já brincou de montar um quebra-cabeça, já fez isso? Aquele com muitas peças, você olha e você assim, meu Deus do céu, não encaixa uma coisa com a outra, não estou vendo lógica nisso aqui. Mas pouco a pouco as coisas vão se desenrolando, que você vai olhar assim: ah, agora estou entendendo, agora que eu estou entendendo o porquê dessa peça aqui. É exatamente o que está acontecendo no nosso tempo. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo que é o virar de uma página, é uma nova era, um novo tempo está chegando. Para mim, tempo do fim, trombeta final sendo preparada. Para mim é esse tempo. A página está sendo virada, é uso, não temos muitos referenciais, mas daqui a pouco tudo vai começar a fazer sentido para você. Ah, agora eu entendi por que esse negócio do coronavírus. Ah, agora eu entendi por que esse conflito lá naquele lugar. Ah, agora eu entendi por que fulano subiu ao poder ao invés de ciclano. Ah, agora eu estou entendendo o porquê disso tudo. Ah, entendi, há uma lógica nisso. Calma. O plano de Deus será revelado, a manifestação da glória de Deus se revelará sobre a nossa vida. Irmãos, sobre nós existe uma promessa, a promessa, nós somos igreja de Jesus. Jesus declarou sobre a minha igreja, Ele declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você acredita nessa promessa de Jesus? Ei, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é da denominação batista, a igreja de Jesus. E sobre esta igreja existe uma promessa de que nada irá impedi-la, nada irá bloqueá-la, nada vai bloquear. Deus está movendo as coisas no mundo, gente. Eu fiquei impressionado semana passada, eu comentei com vocês, semana passada participei de uma conferência online, duas conferências na verdade, uma da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, uma outra da Bethel Church na Califórnia. Nessas duas palestras, um pastor da Suécia trazia a palavra, e esse pastor treinou, capacitou e enviou 400 afegãos que saíram do islamismo, se converteram a Jesus, e depois de convertidos a Jesus, já vivendo na Suécia, decidiram voltar ao seu país de origem para falar de Jesus. São 400 missionários que foram enviados por aquela única igreja para o Afeganistão, que agora está vendo esse caos. Lá, se você for pego com um aplicativo da Bíblia, você morre, leva um tiro de fuzil na hora. 400 pastores, gente que olhou para o ministério, olhou para o chamado, viu o tamanho do desafio e disse: eu vou, ainda que morra, eu vou. A palavra de Deus não está presa não, meus irmãos. A palavra de Deus não está presa não. Deus está movendo, Deus está fazendo coisas extraordinárias. Deus está levantando os homens e mulheres de Deus que vão para a cova dos leões ou lá para meio da fornalha, porque sabem que lá dentro vai ter o quarto homem, lá dentro a boca do leão vai ser fechada.
Ei, irmãos, não se impressione com as notícias que você ouve por aí, não. Deus está no controle, sim. Deus está no controle da história. Não é à toa que a China, dia após dia, derruba, destrói igrejas que têm seus monumentos cristãos, porque a igreja subterrânea cresce vertiginosamente, está se perdendo o controle. Cada momento uma igreja se multiplica. A igreja tem se multiplicado na China num ritmo extraordinário. Talvez o grande avivamento que nós estamos esperando, sim, o Brasil é um celeiro, mas Deus está movendo lá, cortina fechada, mídia não entra, ninguém sabe o que acontece, mas olha, nós estamos mandando Bíblias, e Bíblias, e Bíblias, as montanhas de Bíblias, que entram por contrabando. Sim, somos criminosos. Você entende que? Sim, nós somos criminosos, estamos mandando Bíblia por contrabando. Bíblia que a Sociedade Bíblica do Brasil imprime em chinês, em mandarim, e joga lá na China. Onde estão essas Bíblias? Você sabe o que eles fazem com a Bíblia quando chega lá? Você sabe? Que não tem Bíblia, né? Proibido. Eles rasgam as páginas e cada pessoa fica responsável por uma página. Cada um ganha uma página da Bíblia. E nós pagamos para isso, tá, gente? Para eles ganharem as Bíblias e rasgar a Bíblia lá. E cada um fica com uma página da Bíblia, e a pessoa lê, decora aquilo, depois eles trocam entre eles, porque se for pego com a Bíblia, já era. A cada 20 pessoas que se reúnem, multiplicam e fazem 2 igrejas de 10 membros. Ninguém está segurando. Ei, o mundo não caminha para o caos que você está achando, não. O mundo está caminhando para aquele momento que nós cremos, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E os governos, as nações, os poderes, as autoridades, todos eles se submeterão a Jesus como Senhor e Salvador. Ele está no controle, irmão. Ele está no controle. Ah, pastor, não estou vendo, mas não duvide, ele está no controle. Então precisamos realinhar a nossa mente, o nosso discurso, a nossa visão, e como igreja marchar. Irmãos, eu penso, me perdoe a comparação, é a melhor analogia que eu posso fazer na hora. A nossa igreja, irmãos, a nossa igreja, não estou falando da outra, a nossa, a PIB da Vila, é como se fosse um motor de Ferrari, com uma carcaça de uma Brasília, amarela. Você olha assim, não dá. Há uma potência aqui dentro dessa igreja. Você olha e faz assim, bacana, bem legalzinho, né? Poderia ser muito mais. Há uma potência escondida dentro dessa igreja. Você mesmo, tá? Há uma potência de Deus dentro de você, que pode impulsionar para irmos muito mais além, fazer muito mais. Nós podemos fazer muito mais, irmãos. Nós podemos sim, podemos. Irmãos, sem recurso financeiro, sem condições, Deus tem feito coisas nessa igreja que às vezes pergunto, meu Deus, como é que Ele está fazendo isso? Há uma potência. Precisamos mudar a lataria dessa igreja, precisamos mudar fazer uma lanternagem completa. Fala, Espírito Santo, vem e faz de novo, quebra tudo e faz de novo, porque há algo especial. Deus tem muita expectativa a nosso respeito. Precisamos, irmãos, acreditar nisso, crer nisso de todo o nosso coração, porque nós também fomos consagrados para a glória do Senhor, para glorificar ao Senhor. Olha o que diz o texto, versículo 3: e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Como tem gente deprimida hoje no meio da igreja. Só que sobre essa igreja que nós estamos falando, existe um chamado, uma unção e um manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Deus quer fazer pousar sobre você um óleo de alegria. Amém, igreja? Um óleo de alegria. Ao invés de pranto, contentamento. Pastor, mas isso não seria um certo negacionismo à dor? Não. Isso seria um entendimento do que vem depois da dor. Isso seria uma consciência do que nos aguarda após o sofrimento. Assim como a mulher
encontra ações de parto, encontra ações para o momento do nascimento do seu filho. A dor não define o momento, a dor não caracteriza aquela circunstância. Ó céus, que sofrimento, que tragédia é este momento. Não, a dor e o sofrimento são temporários, o apontamento é o que virá. Você entende isso? Depois que vem o neném, pega no colo, esquece de tudo que sofreu, sim ou não? Sim ou não, não é isso? Assim também, gente, é exatamente essa caminhada que nós estamos trilhando. Está doendo? Tá. Estamos sofrendo? Estamos. Não somos negacionistas, mas olhamos para além da dor. Estamos olhando além do sofrimento, porque a palavra de Deus não mente quando diz que todo o nosso leve e momentâneo sofrimento está produzindo para nós uma glória acima de qualquer comparação. Se nós pudéssemos comparar de um lado o sofrimento que vivemos hoje com aquilo que Deus está preparando para você, ou não, melhor ao contrário, assim, o peso fica de glória acima de qualquer comparação. Você vai falar assim: Senhor, ai, muito obrigado, porque o Senhor permitiu viver isso. O Senhor permitiu eu viver para ver isso. A glória vai ser grande, irmão. Você recebe essa promessa sobre a sua vida? A glória vai ser grande. Olha para quem está do seu lado e fala assim: a glória vai ser grandiosa. Amém. E para terminar, gente, eu preciso terminar. A vontade de ficar falando aqui a tarde toda. Mas como hoje não tem degustação, né? O ministério de degustação foi ontem. Se tivesse domingo, eu ficava pregando aqui direto. Uma igreja que ela é viva e deixa um movimento que incendia corações. Ela tem visão de reino e alcance das nações. Isaías 61, versículo 11 declara: porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Ei, presta atenção que o que o Senhor está fazendo nascer, a palavra nascer está aqui. Não é para Araruama, não é para o Brasil, é para todas as nações. Deus está fazendo algo muito além daquilo que nós podemos imaginar, muito superior àquilo que nós pedimos ou pensamos. Irmãos, a igreja precisa ter visão de reino. Visão de reino. Queremos alcançar Araruama para Jesus, amém? Amém. Mas se nesse caminho, irmãos, nós pudermos alcançar a Amazônia para Cristo, também faremos. Se nesse caminho pudermos enviar jovens para evangelizar no centro do Brasil, assim também faremos. Se nós pudermos enviar missionários para outro além mar, para outros países, assim também nós o faremos, porque a visão da igreja precisa ser a visão daquilo que está no coração de Deus. O coração de Deus são as nações. O coração de Deus é o alcance das nações, para que todos os povos saibam. Para que todos os povos saibam. Deus quer usar você nesse propósito. Portanto, vamos estender a nossa visão, vamos abrir os nossos olhos, vamos olhar além, não vamos ficar confinados com a visão do local. Eu gosto muito uma palavra que o pastor Rick Warren, é um pastor da igreja de Saddleback, nos Estados Unidos. Ele fala: a igreja tem a visão, precisa ter a visão local e a visão global. Ele cunhou a palavra glocal. A igreja tem que ter a visão global e local ao mesmo tempo, para alcançar a sua cidade, alcançar o seu contexto, mas sem perder a expectativa do que acontece ao redor. E eu digo, irmãos, Deus está agindo ao nosso redor, Deus está agindo no mundo inteiro. Portanto, vamos nos unir ao propósito de Deus. Salmo 2, versículo 8 declara: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Deus quer colocar na nossa igreja, irmãos, uma visão de reino, de alcance das nações. Quem sabe, irmãos, daqui da igreja, Deus não vai levantar um jovem, um adolescente desse que vai ser enviado para um país distante para ser um missionário, para ser um homem de Deus, uma mulher, plantar uma igreja, começar um trabalho do zero. Já pensou nisso, irmãos? Que lindo seria, que extraordinário. Eu sonho com isso e oro por isso. Quem sabe vai ser seu filho, quem sabe vai ser sua filha, eu não sei, mas Deus está movendo a nossa igreja para isso, para olhar além. Deus vai enviar você para as comunidades da nossa cidade, para os bairros de Araruama,
para os lugares de criminalidade, para os lugares de necessidade, para que todos ouçam a palavra, mas também vai levar para lugares distantes. Portanto, não, 1 Timóteo 4,14, não negligencie o dom que lhe foi dado. Deus derramou sobre você um dom espiritual. Não negligencie, não despreze e nem desperdice o chamado que Deus tem sobre a sua vida. Deus deseja fazer algo realmente grande, não só em nós, mas também através de nós. Deus quer usar a nossa vida, a nossa vida. Deus quer fazer algo grande na sua vida, amém? Mas não somente isso, através da sua vida também, através de você. Querido, que nessa manhã o seu coração seja desafiado a se envolver, a embarcar junto conosco nessa jornada. Deus já está movendo as suas peças, as coisas já estão acontecendo. No dado momento vocês vão estar sendo chamados, comissionados a sonhar junto conosco, mas nós já temos olhado e percebido, o Senhor está nos dando aquele empurrãozinho básico para nós vivermos uma nova experiência. Algo novo Deus está construindo no meio da nossa igreja. Somos poucos, é verdade, somos poucos, não temos grandes recursos, mas nós temos tudo que nós precisamos. O Espírito Santo de Deus está sobre você e Ele te ungiu para proclamar as boas notícias. Araruama tem notícia boa para você. Brasil tem notícia boa para vocês. E nós vamos nos empenhar em comunicar essa verdade, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome